Aula 13 desse nosso curso de inglês completo e gratuito. Eu sou Rodri Mendes, te dou boas-vindas ao meu canal, te dou boas-vindas especialmente a esse meu curso que eu estou fazendo com muito carinho, muita dedicação para você. Apesar de eu me perder em algumas coisas de vez em quando, a vida é assim, né? Tipo, na aula passada eu falei que ia ter lista de verbo, mas esqueci da lista de verbo, peço desculpa. Só que eu depois pensei que foi por uma boa causa, né? O meu inconsciente me guiou no caminho certo. Porque nessa aula de hoje, na aula de Past Simple, Simple Past, a gente vai ver muitos verbos. Porque no passado, os verbos eles vão dar uma mudadinha. E essa mudadinha vai depender se ele é um verbo regular ou se ele é um verbo irregular. Não se assuste agora. Deixa para se assustar daqui a pouco. Vamos fazer aqui a nossa aula. Vamos com calma no nosso processo, tá bom? Quero te convidar sempre a se inscrever no meu canal, deixar seu like, um comentário sobre a aula. Se você está chegando aqui nessa aula pela primeira vez e não sabe que isso é um curso, tem outras 12 aulas antes dessa aula, onde eu vou do alfabeto, os números, verbo to be, question words, o presente, eu falo sobre o presente contínuo, o present continuous, né, o uso do gerúndio. Enfim, eu já fiz algumas aulas aí com bastante conteúdo para você que está a fim de aprender aí essa nova língua, tá bom? Eu te convido também a se inscrever e a compartilhar esse curso com outras pessoas. Por quê? Primeiro, você ajuda outras pessoas a ter acesso a esse conteúdo que é gratuito. E segundo, você me ajuda a ter mais visualizações, a ter mais público, mais audiência, e com isso eu cresço nesse meu canal. Se você puder também, se inscreve, é de graça, é só você apertar um botãozinho, não tem problema nenhum você apertar esse botãozinho. Se você também puder ativar o sininho, fica maneiro, me ajuda o YouTube a falar assim, olha, essa criatura tem importância, tem relevância, enfim. Mas vamos lá. Aqui no cantinho também tem o meu QR Code com a minha chave Pix, caso você queira ou possa contribuir comigo desta forma, mas óbvio que não é obrigatório, né? A gente vive num país livre, ninguém é obrigado a nada aqui. Mas vamos lá, porque hoje nós vamos ver como funciona o passado na língua inglesa. Atenção aqui, essa aula é uma aula muito importante, viu? Então eu já peço para que você pegue teu caderno, tua canetinha, lápis, uma aguinha, um cafezinho, um negócio, para você se concentrar aqui, porque se você prestou atenção nas aulas em que eu falei sobre presente, você vai conseguir muito bem pegar o que nós estamos explicando aqui. É porque tem algumas regrinhas, mas aí se você entende essa regrinha, tá fechado o teu processo, você consegue entender. Joia? Vamos lá aqui para o primeiro exemplo. Aqui nós temos o exemplo com o verb to be, tá? Nós temos o verb to be aqui. E aí eu tenho assim, ó. This year, esse ano, I am in Rio. Esse ano eu estou no Rio de Janeiro, né? Cidade, que a gente chama de city. Last year, ou seja, ano passado, no último ano, eu estava em Campos dos Goytacazes, que é a minha cidade, onde nasci e me criei. O que nós temos aqui de diferente? Primeiro, a expressão de tempo, a time expression. This year, este ano, que está falando do agora, mas eu também posso usar this year para falar de alguma coisa no passado. Mas aí o que determina o presente aqui, olha, é a presença do verbo to be no presente. Eu estou no Rio. Agora, na frase de baixo, a time expression, ó, last, o último, year, ano. No último ano ou no ano passado, que é a expressão que a gente usa mais, e a gente também pode traduzir last year como ano passado, eu estava em Campos. Então aqui o que nós já temos como informação nova é o verbo to be no passado. Então se eu digo eu sou, eu estou, I am. Eu estava, eu era, I was. E foi uma das únicas coisas que mudou aqui, né? Na frase. Quer dizer,
mudou tudo, mas eu ainda tenho aqui uma cidade. Nossa, agora que eu reparei uma coisa, um rio e um campo. Nem parece que é cidade, parece que eu tava dentro da água e depois saí da água e fui pro mato. Mas enfim, quer dizer, eu estava no mato e depois fui pra água. Nunca tinha parado pra pensar nisso, olha a filosofia da vida. Então aqui nós já temos um exemplo de como se utiliza o passado no inglês. Vamos para mais um exemplo? Eu tenho aqui a seguinte frase, olha. I work as an actor today. Esse as aqui é como. Nesse caso, como alguma coisa ou como alguém, não de comer, mas de estar nesse estado. No estado de, né? Trabalho no estado de, na função de ator. Hoje. Work, ó. Work. Years ago, anos atrás, I worked as a receptionist. Como recepcionista. Na função de recepcionista. E o que é que muda aqui? O verbo trabalhar, o verb to work, ele aqui no presente ele está na sua forma presente. E aqui no passado, ele está, obviamente, na sua forma passada. E o que é que muda aqui, olha? Eu coloquei um ED. Então, o que a gente já consegue entender dessa explicação aqui? No inglês, nós temos dois tipos de verbo. Nós temos os verbos regulares, que nós chamamos de regular verbs. E aqui a gente já tem um exemplo de um regular verb, ó. É um verbo com ED no passado. E nós temos os verbos irregulares, que nós chamamos de irregular verbs. Por que eles são chamados de irregular verbs? Porque quando a gente modifica eles num tempo verbal, eles se modificam bastante, que é o caso do verb to be. Eu não coloquei I am'd. E muito mais do que isso, porque a forma infinitiva do verb to be é be, né? Então eu não coloquei I be'd. Não existe. Então o verb to be, ele não é um verbo regular, ele é um verbo irregular. Então hoje, antes da gente seguir com a explicação de fato do Simple Past, eu já quero passar para você a lista dos verbos regulares e a lista dos verbos irregulares. Obviamente que eu não vou conseguir passar todos os verbos para você, que também seria demais. A gente ia ficar aqui uma semana e ia pegar 10% dos verbos só. O que eu vou fazer é tentar explicar como eles funcionam, porque cada um deles vai ter ali uma questão diferente, mas não se assuste. Tudo vai rolar, tá? Vamos lá, preste atenção. Muito bem, os regular verbs, lembra que a gente está falando aqui do simple past, tá? Passado. Então, o que a gente precisa pensar quando nós falamos de regular verbs? Do uso de ed ou do d ou do ied. Se você prestou atenção naquela aula do present simple, do simple present, em que eu mudava os verbos com he, she, it, he goes, he does, não sei o quê, é basicamente a mesma coisa. Isso sempre funciona quando eu vou trabalhar um verbo, quando eu vou modificar esse verbo para ele se encaixar em algum tempo verbal, tá? E aí, como é que isso funciona? Eu vou dar aqui já um exemplo para você, ó. O verbo visitar, o verb to visit, eu vou colocar o ed e fica visited. Outro exemplo que nós temos aqui, o verbo trabalhar, o verb to work.
eu também coloco aqui o ed e ele vira worked. Então, trabalhar, trabalhou, visitar, visitou, né? Ou visitamos, porque é isso. Os verbos regulares, eles vão ser usados igualmente para todos os pronomes. I visited, you visited, he visited, we visited, todo mundo visited. É a mesma coisa, igual foi no verb to be que eu expliquei mais cedo, ou vou explicar daqui a pouco ainda. É porque eu tô regravando essa parte aqui dos regular verbs, porque eu tive um erro aqui na hora da edição, ficou um negócio na tela. Enfim, a vida é assim, a gente tem que refazer. Nós também temos o de, né? A gente coloca só o de, que acontece quando os verbos já terminam com a letra I. Então, quando eu tenho o verb to dance, você vê que já tenho I aqui, eu só coloco o D, danced. Outro exemplo é o verbo amar, que é o verb to love, que já termina em I, então eu só adiciono o D, loved, loved. Por fim, eu tenho o IED, que eu adiciono quando nós temos consoante mais Y. Lembra? Consonant plus Y, que eu falo he cries, quando na verdade o verbo é cry. No presente, eu troco o Y por um IES. Quer dizer, troco o Y pelo I, e aí depois eu coloco a regra do que estou falando. Se for presente é o S, se for o passado é ed. Acontece aqui, ó, com o verb to cry, que é o verbo chorar. O que eu faço? Eu vou remover o Y e aí eu coloco IED, cried. A mesma coisa acontece com o verb to try, o verbo tentar. Eu tenho consonant plus Y. E aí o que eu faço? Eu removo o Y. Eu transformo esse Y numa letra I e coloco ED. Certo? Então, é assim que eu penso em adicionar esse ED ou D ou IED quando eu coloco o verbo no passado e ele é regular, tá? Só que, para além dessa regra, eu também vou ter a regra do CVC case, lembra? Consoante, vogal, consoante? Que é quando eu tenho o stress, né, a sílaba tônica. Vou botar aqui já um exemplo, ó. Stop. A gente já viu isso bem na aula passada. Quando eu coloquei stopping, ING, o que eu fiz? Eu dobrei a última letra e coloquei o ING. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu dobro a última letra e coloco o ed. O verbo stop, o verbo parar, vira stopped. Ou um outro exemplo, o verb to spot. Spot. Sabe quando quando a polícia tá buscando um bandido, naquela época que a FBI tava buscando o Bin Laden, não sei o que, eles encontraram, ou seja, eles spot. Spot tem essa ideia de encontrar, de achar, de localizar alguma coisa. E aí você vê que tá aqui, ó, pot, spot. Eu vou dobrar o T e vou adicionar o ed. Então, spotted ou spotted, dependendo de onde você estiver, você vai escutar de uma forma ou de outra, tá bom? Para além dessa regra do DED, IED, eu também vou ter uma regra de pronúncia, tá? Para cada uma das formas que a gente for escrever o verbo. Gente, não precisa ficar
em pânico, tá? É uma coisa que é até bastante lógica se você parar para pensar. O primeiro som que nós vamos escutar é o som id. Id. E quando acontece esse som id? Quando o verbo termina em t, som T, né? Ou com o som D, som D. Um exemplo que eu já posso colocar aqui para você é o verbo querer, que é o verb to want. Want. Fala comigo. Want. Ele é um verbo regular, então ele ganha um id no final. E se eu estou dizendo que quando eu tenho esse som t no final, ele ganha o som id, como é que fica a pronúncia? Wanted ou wanted. Eu posso tanto falar wanted quanto wanted. Você vai escutar dessas duas formas, wanted ou wanted. Mais alguns exemplos aqui. O verbo to pretend, que é o verbo fingir, pretend, vira pretended, id. O verbo, porque isso aqui, o pretend é um falso cognato, você acha que é o verbo pretender, né? Mas não é, é o verbo fingir. Porque o verbo pretender é esse aqui, ó, o verbo to intend, que eu vou chamar de intended, id. Intended. Depois temos o verbo to need, que é o verbo precisar. Need termina com o som d, então ele vira needed. O verbo to direct, que é o verbo dirigir ou direcionar, ele termina com o som t, né? Direct. Então ele vira directed, id. O verbo to end, que é o verbo finalizar, vira ended. O verbo to invent, que é o verbo inventar, vira invented. Eu posso falar need ou tid, invented or invented, tá? Já percebeu que quando tem NT, eu sempre posso trocar o som do T pelo som do N, se eu quiser. Depois, o verbo to interrupt, o verbo interromper, vira interrupted. O verbo dobrar, quando a gente dobra um papel ou uma roupa, dobrar, fold, vira folded. As mesmas coisas acontecem com o verbo to collect, que é coletar, e o verbo to connect, que é o verbo conectar. Collect vira collected e o verbo to connect vira connected. O verbo to project, que é o verbo projetar, vira projected. Desculpa, protect. Eu estou olhando para o verbo de baixo, que é o verbo proteger. O verbo proteger vira protected e o verbo projetar vira projected. Percebam que todos eles originalmente terminam com um som t ou d, mas quando eles vão para o passado, esse t e esse d ganham junto deles o som id. O segundo som que nós vamos ver da pronúncia do ED é o som t. A gente vai falar o verbo mais o t, tá? Quando é que isso acontece? Quando o verbo termina nos sons p ou k, ou o som do F, que pode ser visto no som em verbos terminados com F, mas também em verbos terminados com GH, tá? Quando termina com o som do CH, do som do SH, ou com o som SS ou C,
que tem tudo o mesmo som, esse som meio cobresco, ou quando termina com o som do X. A gente ganha, depois desse som, o som T. T. Quando é que isso acontece? Com, por exemplo, o verb to work. Work termina com o som K. Ele é um verbo regular, então eu escrevo ed e ele se transforma em worked. Worked. Joia? Vamos para mais exemplos? Ó, temos aqui o verb to walk. Walk, no passado, vira walked. É o verbo andar, caminhar. Talk, verbo falar, de conversar. Termina com o som K. No passado, vira talked. Ask, o verbo pedir ou perguntar, também é regular. No passado, vira asked. O verb to cook, que é o verbo cozinhar, e o verb to look, que é o verbo olhar, também vão ganhar ed. Ed. Cook vira cooked. Look vira looked. O verb to help termina no som P, né? P. Então, quando ele ganha o ed, ele vira helped. E o verb to stop, como nós já vimos, ele ganha outro P mais um ed e vira stopped. Temos depois dress, guess, kiss, dance, produce. Todos eles com esse som S. Então, todos eles ganham o ed. O verb to dress é o verbo vestir, né? Dress é a peça de roupa ou vestido ou a ação de vestir. Dressed. Guess é o verbo adivinhar. Guessed. Guessed. O verb to kiss, que é o verbo beijar, vira verb kissed. Dance, que é o verbo dançar, eu só vou colocar o D, vira danced. Produce, eu também só vou colocar o D e vira produced. Laugh, que é o verbo rir, ha 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 ha, eu vou colocar o ed e vira laughed. Wash, que é o verbo lavar, quando a gente lava alguma coisa, louça, lava carro, lava alguma roupa, vira washed. O verbo to wash com ed, washed. E o verbo assistir, que é o verbo to watch, aqui tem um tch, como se você estivesse espirrando, vira watched. Watched, com t no final. E o verbo to fix, que é o verbo consertar ou fixar, vira fixed. Fixed, viu? Perceba que se você, por exemplo, tentasse usar o som t com algum verbo que na verdade usa o id, fica estranho. Vamos testar aqui, ó. O verb collect. Vamos supor que eu tenho aqui essa palavra. Se eu falo collected, não tem som de nada isso aqui. Parece que eu tô engasgando. Collected. Por isso que é collected. Do mesmo jeito que se eu pego o dance no passado, danced. Se eu tento colocar o id aqui, se eu falo danced, parece que eu tô tendo um ataque cardíaco, sei lá, um derrame, alguma coisa. Então, existe uma lógica, inclusive, na fala, no aparelho fonético, quando a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá, porque agora nós temos o último som, tá? Que é, obviamente, o som D, porque seria uma loucura muito grande você ter D, e esse som não tá presente no final de nenhum verbo. Ia parecer uma loucura muito grande. E quando acontece esse som D? Quando nós temos verbos terminados no som das letras L, ou N, ou
R, ou G, ou V, ou S, né? Quando o verbo termina com S, mas que geralmente vai ter um som Z, tá? Ou W ou Y. Neste caso, eu vou terminar com o som D. Vamos para um exemplo? O exemplo básico que a gente já viu ali, ó. O verb to love. V. Termina com o som do V. Ele já é um verbo terminado em I, eu coloco o D e ele vira loved. Tenta falar loved com som T para você ver que não funciona. Loved não funciona, mas loved funciona. Tá? Loved. Depois, nós temos alguns outros exemplos aqui. Vamos lá. O verb to close, que é o verbo fechar. Close. Ele tem esse aqui, ó, SZ, né? Termina no som do S, mas esse som é Z. Ele ganha apenas um D aqui, porque ele já termina em E. Então, ele vira closed. Closed. Depois, temos o verb to expose, que é o verbo expor. Também tem essa ideia do Z, que vira exposed. Depois, temos o verb to play, que é o verbo jogar, ou o verbo tocar, ou o verbo atuar, né? Tocar um instrumento, ou atuar, interpretar um personagem. Aqui eu adiciono o ed e ele vira played. Played. Depois, temos o verb to pray. Pray ganha um ed, tá? E ele vira prayed. Prayed. Agora os verbos deny e study, eles terminam em quê? Consonant plus y. Consonant plus y. Lembra do que acontece quando é consonant plus y? Eu vou remover o y, vou transformar o y numa letra i e vou colocar o ed. Então, deny vira denied. Study vira studied. Deny é o verbo negar, negar. E study o verbo estudar, né? Depois nós temos o verbo to listen. Termina com o som do N, que é o verbo ouvir, escutar, dependendo de como você está falando no contexto. Vira listened, listened. O verbo abrir, o verbo to open, vira opened. O verbo to turn vira turned, que é o verbo virar, né? Quando você vira uma página, turn a page. Ou quando você faz um giro em volta de você mesmo, turn around, né? Turned. O verbo to travel, que é o verbo viajar, travel, som do L, com ed, vira traveled. O verbo to deliver, que é o verbo entregar, né? Quando você pede na sua casa o delivery, uma entrega, ou quando você entrega alguma coisa para alguém, você está delivering. No passado, deliver é delivered, que é o som do R. Depois temos o verbo to allow, que é o verbo permitir, que no passado vira allowed, allowed. E o verbo to judge, que é o verbo julgar, vira judged, judged, judged. Ok? Esses são, então, os 3 sons que nós temos quando nós colocamos o ed, ou o d, ou o id nos verbos regulares quando estamos falando do simple past, certo? Agora, eu vou te dar essa dica. Pega o teu caderno, anota todos esses verbos regulares, a forma infinitiva e a forma do passado, a forma com ed, e coloca todos eles nessas categorias aqui, ó. Esse tem som
id. Esse tem som t, esse tem som d. Porque isso aqui faz toda a diferença no dia a dia quando você está conversando. Se você está conversando com uma pessoa que tem, que fala, né, o inglês de forma nativa, quando você manda isso aqui, você ganha na hora. Não vou nem dizer o respeito, mas a pessoa, ela se curva diante de você. Porque assim, né, gente? Eu acho que são raros os casos em que pessoas falantes da língua inglesa, nativas, falam outros idiomas além dos dela mesma. Mas quando você, que não fala inglês nativamente, mostra que sabe falar um bom inglês, a pessoa fica de cara com você. Você fica um passo à frente dela. Beleza? Agora, a gente vai ver os verbos irregulares, tá bom? Os irregular verbs. E aí, depois que nós vermos os irregular verbs, nós vamos fazer exercícios. Vamos lá? Então, o que acontece aqui agora com os irregular verbs, com os verbos irregulares? Eles não vão ter essa regra de colocar ed, não sei o que, nada. Nada. Eles não suportam que se inclua nada neles. Eles querem mudar. Eles são verbos progressistas, eles são verbos rebeldes, eles não estão nem aí para o sistema. E como é que funciona com esses verbos? A gente já tem um exemplo que a gente já viu na página anterior. O verb to be, ele tem como forma infinitiva be, né? Mas no passado, ele não é beed com ed. Ele tem as formas was e were. E preste atenção, isso aqui você vai ter que anotar. Was, eu uso com I, he, she, it. E were, eu vou usar com you, we, they. Eu vou dizer I was, he was, she was, it was. You were, we were, they were. Ou, se a gente for fazer pergunta, was I, was he, was she, was it, were you, were we, were they. Na negativa, was not, were not, ou a forma contraída, wasn't e weren't, que são escritos assim, ó. Wasn't, weren't. Ok? Então, a forma do verb to be no passado é was e were. Daqui a pouco a gente vai ver construção de frase com os verbos, tá? Isso aqui é só um passadão mesmo que eu tô fazendo. Então, o verb to be no passado vira was ou were. O segundo verbo irregular que nós vamos ver aqui agora é o verbo ter, o verb to have, que no passado vira had. E aí vem a grande novidade. Eu uso had com todos os sujeitos, com todos os pronomes, com todas as pessoas. I had, you had, he had, she had, it had, we had, had. Sem dor de cabeça aqui. Depois, nós temos um outro verbo aqui muito importante, que é o verb to go, o verbo ir, que no passado ele vira went. I went, you went, he went, she went, it went, went. Depois temos o verb to do, que no simple past é super importante, porque no present ele não é o verbo auxiliar, no past também. Só que ele é o verbo auxiliar usando sua forma passada, que é did. Ou seja, você vai perceber que a forma passada dos verbos irregulares não tem regra. Ah, Rodrigo, como é que eu faço para lembrar? Estudando. Eu estou esse tempo todo aqui falando para você isso. Para você se ligar que é importante que você crie o seu processo de aprendizado e de estudo. Vamos para mais uma listona aqui de verbos. Ó, presta atenção. Ó, se liga, vamos lá. O primeiro verbo que nós temos aqui é o verbo escrever, o verbo to write, que no passado fica wrote, com O, wrote. O verbo to read, eu vou escrever da mesma forma, read,
mas a pronúncia é red, tá? Red. Eu vou colocar aqui a diferença. Aqui eu tenho o som I e aqui eu tenho o som E, para você lembrar. Depois nós temos o verb to see, o verbo ver, que no passado é saw. Só. Esse aqui tem o som O, tá? O verb to hear vira heard. Hear, que é o verbo escutar, ouvir, né? Dependendo do contexto. Heard. E perceba que termina em D, mas não é ED, tá? É só o D. E a pronúncia é heard. Os verbos buy, think e bring, eles têm uma terminação parecida. O verb to buy, que é o verbo comprar, vira bought. Bought. Lembra quando tem GH, a gente não pronuncia o GH no meio da palavra, né? Porque no final, lembra do verbo hear, laugh, no final ele tem aquele som de F. Mas no meio ele não tem som. O verbo pensar, o verb to think, vira thought. Thought. Língua no dente, S, thought. O verbo to bring, que é o verbo trazer, vira brought. Você vê que ele é parecido com o comprar, né? Só que comprar é bought e trazer brought no passado, tá? Depois nós temos o verb to take, que no passado vira took. O verb to take, ele tem várias ideias, né? A gente pode, por exemplo, pensar em take a shower, tomar um banho, ou take some medicine, né? Tomar remédio, ou take a break, que é dar uma pausa. Take é quando você faz uma ação que vai modificar o seu estado, pode-se dizer assim. A gente vai entender o take daqui a um tempo. Depois do take nós temos make, que vira made, que é o verbo fazer, né? Quando a gente está falando de criar algo, inventar algo. Então make no passado é made. Speak no passado, o verbo falar, é spoke. Break, que é o verbo quebrar, no passado é broke. Choose, que é o verbo escolher, no passado vira chose. Lose, verbo perder, vira lost. Leave, que é o verbo deixar, vira left, que tem a mesma grafia e a mesma pronúncia do termo esquerdo ou esquerda, tá? Depois nós temos, inclusive, olha aqui que legal, lembra daquela música da Beyoncé? To the left, to the left. Essa aqui, na verdade, tem duas conotações, né? Dois significados possíveis, que é deixar as coisas que ele vai abandonar do lado esquerdo ou deixar ali para ser deixado. Deixar para ser deixado, olha que chique. Depois nós temos o verb to know, que é o verbo saber, que no passado fica knew. Saber ou conhecer, né? Depois nós temos o verbo pagar, que é o verb to pay, que no passado fica paid. Ai, meu Deus, detesto essa pronúncia, mas é isso. Percebe aqui, ó? ID, ele é irregular. O verbo vender, que é o verb to sell, no passado é sold. O verbo correr, run, vira ran, no passado. O verbo dirigir, que é o verbo to drive, vira drove. O verbo comer, e aqui no caso é dirigir carro, dirigir moto, dirigir um veículo, tá bom? Depois nós temos o verbo comer,
Eat vira ate. Give vira gave. Que é o verbo dar, né? Dar no passado. Gave. Deu. Vamos pensar assim. Deu. O verbo to come, que é o verbo vir, vira came. O verbo cair, fall, vira fell. Sing, o verbo cantar, sang. E agora nós temos aqui uma sequência de verbos, e não são só esses, que no passado eles ficam a mesma coisa. Então, cost segue sendo cost, put segue sendo put, cut segue sendo cut, hit segue sendo hit e let segue sendo let. Cost é o verbo custar, put é o verbo colocar, cut o verbo cortar, hit é quando você acerta alguma coisa. Vamos dizer que você foi dar tá naqueles jogos de parque que tem que acertar o alvo. Quando você acerta o alvo, você usa o verbo hit. Por isso que as músicas, quando elas são um grande sucesso, elas são chamadas de hit, porque elas são um grande acerto. E o verbo let, que também é o verbo deixar, mas ele é usado em contextos diferentes do verbo to leave. Leave tem mais uma ideia de movimento. Se eu saio de um lugar, é leave. Mas se eu deixo uma situação, sabe, let it go, da Elsa, deixa embora, deixa ir, tá? Então, perceba que os verbos irregulares, eles não vão ter regras específicas. Não vão. O que você vai precisar fazer para entender os verbos irregulares é justamente praticar. Praticar. Ok? Isso aqui é só a ponta do iceberg, tá? Porque tem muito mais verbos na língua e muito mais formas de se entender como utilizar, tá bom? Cria aí teu processo, porque agora a gente vai fazer a explicação do past simple, simple past, finalmente, depois de ver como os verbos funcionam, para que então a gente faça os exercícios logo depois. Vamos lá. E cá temos o simple past, certo? E o que determina o uso desse tempo verbal, você precisa prestar atenção nisso, é a expressão de tempo, a time expression, que limita o tempo, tá? Por isso é sempre importante, quando você usar o simple past, você ter um limite de tempo. Quando aconteceu, ou quando não aconteceu, ou você quer saber de quando que aconteceu ou não aconteceu. Precisa haver uma expressão junto da frase para que se estabeleça que o uso, nesse caso, é do simple past e não, por exemplo, do present perfect, que é um outro tempo verbal que a gente utiliza de outra forma. Mas vamos pensar agora no simple past aqui. Assim como nós temos o do e o does, como, né, o verbo do como o auxiliar do present simple, do simple present, no passado nós também temos, mas nós usamos a forma passada, obviamente, que é o did. Exceto com o verbo to be, como a gente já viu. Então já vamos aqui, por exemplo, com o verbo to be, ó. In 2023, ou seja, no ano passado, I was 29. O que eu quero dizer aqui, ó? Em 2023, eu estava com 29 anos. Lembra que quando a gente fala de idade, é com o verbo to be, e aqui eu tenho o verbo to be no passado. Aí eu quero saber quantos anos você tinha no ano passado. Qual é a question word mesmo que a gente usa para perguntar sobre idade? How old, né? How old? How old were you in 2023?
How old were you in 2023? Coloca aí nos comentários a resposta. Ó, tem um hint aqui, ó. How old were you in 2023? Ou seja, eu vou sempre usar na pergunta o verb to be antes da pessoa. Ok? Isso aqui é o uso com o verb to be. Então, eu não vou precisar usar o did. Quando é que eu vou precisar o did? Quando eu usar outros verbos. Por exemplo, today, né? Hoje de manhã, I had breakfast. Por isso que eu tô falando hoje de manhã, porque eu tô falando do café da manhã. At 9 a.m. Às 9 da manhã. O que eu fiz às 9 da manhã? Tomei café da manhã. A expressão tomar café da manhã é have breakfast. Mas como eu estou falando de hoje de manhã, do passado, então eu vou usar a forma do passado, que é had. Had breakfast. E aí, eu quero saber que horas que você tomou o café da manhã hoje. Qual que é a question word para hora, lembra? What time? E aí eu tenho que usar o verbo auxiliar. Did. E eu quero saber de quem? De você. You have breakfast today. What time did you have breakfast today? E aqui perceba que pelo fato de eu já ter utilizado o verbo auxiliar no passado, o verbo volta para a sua forma normal, para a sua forma infinitiva, sem o to, obviamente. Tá? Vamos para mais um exemplo aqui? Vamos para um exemplo negativo agora. Eu quero dizer que o meu amigo não me visitou ontem. Não me visitou ontem. Vai ser assim, ó. My friend. Como é que eu faço para negativar uma ação? Lembra? Eu uso o not, mas nesse caso aqui eu não posso usar o not sozinho. Se eu tenho um verbo auxiliar, eu tenho que usar o not com o verbo auxiliar. Então, my friend didn't ou did not, tá? Esse didn't aqui, temos sempre que lembrar que é uma contração, uma contraction, é o did com o not, didn't visit me. Não me visitou ontem, que é yesterday. Visto que eu já usei aqui o verbo auxiliar, visit não está no passado. Mas eu vou te dizer quando meu amigo me visitou. Ele me visitou semana passada. He visited me semana passada. Last week. Sacou a parada? Se a frase usa did, o verbo fica normal. Se a frase não usa did, é aí que eu uso a forma passada do verbo. Eu posso usar, por exemplo, o verbo auxiliar para fazer uma frase afirmativa. Você quer ver uma coisa? Eu tenho certeza que ele me visitou. Então eu vou dizer, he did visit me. Nesse caso,
eu estou usando o did para dar ênfase à situação. Para dar ênfase àquilo que estou falando. Então, ele me visitou sim na semana passada. He did visit me. Mas o que é que está me dizendo que a frase está no passado? A presença do verbo auxiliar no passado. Sacou o negócio? Vou te dar mais um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que tem um super filmezão no cinema, tá todo mundo assistindo o filme. Aí a gente tá conversando e você... Parece... Eu tô sentindo que você não assistiu o filme. Aí eu vou perguntar assim, ó. Didn't you watch the movie? Você não assistiu o filme? Você não assistiu o filme? Você não assistiu o filme? Didn't you watch the movie? Ou seja, o did vem antes da pessoa e o verbo fica na sua forma infinitiva, na sua forma normal, tá? Mais um exemplo. I saw you last month. Eu te vi no mês passado. Só que eu não lembro de verdade se foi mês passado, né? Se eu te vi mesmo mês passado. Eu tô meio perdido, assim, eu tô aqui pensando. Aí eu vou perguntar assim pra você, ó. Didn't I? Eu te vi mês passado. Não vi? Esse didn't I, ele vai servir pra falar do passado. Esqueci do I aqui. Didn't I? Ou se eu quiser dizer que não vi, mas eu não sei se eu não vi. Eu vou dizer assim, ó. I didn't see you last month. Did I? Eu não te vi mês passado. Vi? O verbo auxiliar ele não existe à toa. Ele existe para que você o utilize, para que você não precise ficar repetindo o verbo em si, a ação em si. Nesse caso aqui, a ação de ver. Ver você, ver você. No passado, porque eu estou usando aqui, ó, saw e didn't see. Então eu estou falando do passado. Certo? É assim basicamente a forma que nós vemos, que nós usamos o Simple Past no dia a dia, em textos, em situações do cotidiano, na língua, tá? Então o que eu te dou de dica? Pratique, reveja essa aula, preste atenção em coisas que você talvez não tenha prestado, mas uma última chance que a gente vai ter nessa aula de praticar é através dos exercícios que nós vamos ver agora. Muito que bem. Vamos lá. Eu tenho aqui frases para você organizar e incluir, obviamente, o simple past desses verbos. No primeiro nós temos o verb to be, no segundo nós temos o verb to watch, no terceiro nós temos o verb to do, no quarto temos o verb to cook e no quinto nós temos o verb to bring. Dá uma pausa, olha para essas frases, dá uma queimadinha aí no tico e no teco, para a gente ver como é que funciona essa organização aí. Eu vou corrigir já já, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ó. Primeira frase, eu tenho o verb to be. Então, eu já tenho que pensar na forma passada do verb to be, que é was ou were, ok? Eu tô falando de Lucy, minha amiga,
Não, né? Em 2002. Em 2002, Lucy não era minha amiga. Como é que eu vou dizer essa frase? Eu vou dizer assim, ó. Lucy wasn't my friend in 2002. Escreveu alguma coisa diferente? Põe nos comentários aí para eu ver. Depois nós temos o verbo to watch, the news, que é as notícias. Ontem, ele. Então, ontem ele assistiu ao jornal, assistiu às notícias. Então, eu vou dizer he watched the news yesterday. Lembrando, gente, que a time expression ela pode tanto ser usada no início da frase como no final da frase, tá? Eu posso aqui, por exemplo, na frase da Lucy, dizer in 2002, Lucy wasn't my friend. E aqui, yesterday, he watched the news. É contigo. Depois, aqui, essa aqui ela é bem complexa, né? Porque, veja bem, eu tenho the students, os alunos, os estudantes. Eu tenho homework, dever de casa. Eu tenho not, mas eu também tenho aqui a perguntinha. E tenho last week. E tenho o verbo fazer. Então, tipo, fazer, o homework, os alunos. Eu tenho um not e eu também tenho uma pergunta. Então, uma pergunta negativa. Vamos pensar. Se eu estou usando o did como verbo auxiliar, eu começo assim, ó. É uma pergunta, então eu começo com did. Didn't the students o quê? Do the homework last week? Os alunos não fizeram o dever de casa na semana passada? Ok? Depois eu tenho o verbo to cook, o verbo cozinhar. Eu tenho rice, que é arroz. Eu. E no último domingo. Então, o que eu fiz no último domingo? Cozinhei arroz. Então, eu vou dizer assim, ó. Last Sunday, I cooked rice. Ok? Depois, eu tenho aqui o verbo trazer, né? O verbo to bring. E aí eu tenho a gift, um presente. Você, para mim, no meu aniversário. E aí o que eu tenho aqui de possibilidade? Ó, you brought me o quê? A gift on my birthday. Certo? Se você não conseguiu acertar nenhuma frase, não se apavore. É tudo que eu te peço. Pode ser a primeira vez que você está vendo esse tempo verbal. Mas agora que você está vendo as frases organizadas aqui, e que eu já te falei das possibilidades, né? Por exemplo, desse in 2002 tá no início da frase. Foi até o que eu fiz aqui, ó. Last Sunday. Eu também podia colocar esse last Sunday aqui no final da frase, tá? Esse on my birthday também eu podia ter colocado no início da frase. É só você prestar atenção que a língua, ela não é igual a uma equação, né? Ela é uma comunicação. Então, cada pessoa se comunica de uma forma. Não existe segredo para se comunicar, certo?
Muito bem, hoje a gente viu aqui o nosso past simple, simple past, tá? Não há mais nada a se ver aqui, senão mais, por exemplo, expressões de tempo. Só que é aí que a gente agora vai entrar num lugar muito legal, porque as próximas 3 aulas vão ser aulas exclusivas de vocabulário. Olha que legal. Então a gente vai ver vocabulário basicamente de todas as coisas que a gente já estudou até agora. Vocabulário de profissão, vocabulário de adjetivo, vocabulário de partes da casa, partes da cidade, profissões, expressões de tempo, para o presente, para o passado, que a gente já viu até agora. Nós vamos ver também outras formas também de falar uma mesma coisa, de repente num país você vê de um jeito, no outro país você vê de outro. Enfim, são 3 aulas agora de vocabulário, onde nós vamos enriquecer o nosso idioma, esse idioma que nós estamos construindo aqui há muito suor e sangue neste canal. E, enfim, eu te convido a estar comigo nas próximas aulas e te convido também, obviamente, a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, te avisando sempre que esse é um curso completo e gratuito. Você vai conseguir aprender. Se você colar comigo, você vai conseguir aprender, eu tenho certeza. E aí eu te convido também a se inscrever nesse canal, compartilhar esse curso com outras pessoas, deixar o seu like, o seu comentário, a sua dúvida, se você tiver. E lembrando que aqui no cantinho eu tenho o meu QR Code com a minha chave Pix, caso você queira ou possa contribuir com o meu trabalho, eu vou ficar muito feliz. Mas você também contribui muito fazendo o que eu disse agora há pouco, compartilhando esse curso, se inscrevendo e também convidando outras pessoas a se inscreverem. Joia? A gente se encontra na nossa próxima aula. Meu desejo sempre de um excelente aprendizado para você e até lá!